houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. O Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Pois bem, meus irmãos, nesta última geração, o nosso Pai enviou os 144.000 selados do Apocalipse 14, e as duas testemunhas, e são esses o exército do Messias dos últimos dias na terra. São anjos que se fizeram carne para habitarem entre nós, para ensinar a verdade a milhões de pessoas para serem salvas, para se cumprir essa profecia. E eu enviarei os meus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os meus escolhidos nos 4 cantos da terra. Mateus capítulo 24, verso 31. Então esses não vieram, vão agora, como o Pai diz, o Pai prometeu, o Messias falou, o Pai prometeu, falou que nos últimos dias ia mandar seus anjos buscar os seus filhos. Nos 4 cantos da terra pegar todo mundo, levar para as montanhas. É isso que é. Está no livro de Apocalipse, mas as pessoas não querem entender não. Mas as pessoas pensam, não, o Espírito aparece no céu e os anjinhos vêm pegar. Aí já não tem mais jeito. Se os filhos não virem aqui, da mesma forma que o Messias ensinou, eles têm que vir também. Da mesma forma que os profetas ensinaram, da mesma forma que o Messias veio e ensinou, da mesma forma que os apóstolos ensinou, os 144.000 vão vir ensinar e as duas testemunhas também. A única exceção é que os 144.000 não morrem. A única exceção é essa. Mas isso vocês vão entender hoje, porque agora nós vamos voltar lá para o início. Muita coisa que os irmãos tinham dúvida da morte de Abel, como que foi a morte de Abel. Nunca falei sobre isso, meus irmãos. O que eu vou falar hoje são coisas que aconteceram bem no início, que precisou ter um acordo entre o Messias e Israel, o diabo, o Satanás, que hoje está no corpo de Moisés. Precisou ter um acordo. Mas vocês vão entender agora por que teve que ter esse acordo. Lá no princípio, meus irmãos, quando o Messias, as duas testemunhas, os apóstolos, ainda estavam corpos espirituais, corpos de anjo, Miguel e seus anjos lutaram com Israel, Azazel, Ismael e seus anjos, e eles foram jogados aqui na terra. Quando eles chegaram aqui na terra, o Pai teve aquele plano de resgate. Como? Porque a cidade do Reino do Céu ficou 1/3 vazia. Todas as 500 milhões de casas, pedras da Geórgia, todos aqueles 500 milhões de casas abandonadas, uma cidade vazia. Os irmãos lá no Reino do Céu, uns 1 bilhão de anjos, todos tristes. Toda vez passava por aquela parte do Reino do Céu, estava vazia. E vinha na hora a lembrança dos irmãos que moravam lá e foram jogados na terra. E com o passar do tempo, o Pai explicou, já passei alguma parte para os irmãos sobre isso, que o Pai começou o plano de resgate, o Pai e o Messias, e isso começou a explicar para os irmãos, como fazer o homem nascer na terra, porque ele nascendo na terra, eles vão nascer com os anjos caídos, eles vão conhecer os anjos caídos, e aqueles que rejeitarem os anjos caídos, morrer da carne e nascer do Espírito, a gente traz para essas casas. Ali estava começando o plano de resgate. Então, o Pai fez Adão, depois fez Eva, depois
Adão, no começo, irmãos, Adão ficou muito tempo sozinho na terra. Ele, os animais, eles cuidando das coisas. E os animais ali com ele, o Adão dando os nomes. Então, isso é legal, por quê? Porque quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, ele estava vendo. Ele estava ali vendo tudo, por isso que ele sabe essas coisas, porque ele viu, ele estava ali. Ele não é onisciente, onipresente, que vê, não, ele estava ali vendo, caminhando, perturbando a vida de Adão. Ele perturbava a vida de Adão, vocês não têm noção como ele perturbava a vida de Adão. Só que as duas testemunhas, o Messias, muitos irmãos no reino do céu, naquela época, era permitido descer na terra. Agora vocês vão começar a entender por que o Messias fez um acordo com Israel, o diabo, Satanás está no corpo de Moisés hoje. Era permitido descer aqui na terra, conversar com Adão. Aí Adão, depois veio o pai, como diz a história, tirou um pedaço da costela de Adão, fez Eva, nasceu. E aí Adão teve o primeiro filho, o primeiro nasceu Caim e Abel, né? Abel e Caim. Aí depois teve outros filhos, foram nascendo. Não se esqueça que Adão ficou mais de 900 anos na terra. Eva e Adão tiveram muitos filhos. Era todo ano tendo um filho, todo ano tendo um filho. E aí nasceram netos, bisnetos, tataranetos, e muito. Foi muito rápido. Muito rápido. Então, teve uma época que Adão era tão perturbado por Israel, mas tão perturbado, que Adão começou a enfrentar Israel com força. Adão olhava na cara de Israel e falava assim, olha, da mesma forma que o Pai formou você na terra e deu sopro de vida, eu também fui. Você não pode me matar. Mesmo sabendo que anjos podem matar anjos. Mas o Pai foi bem claro. Bem claro. Nenhum anjo deve matar outro anjo. Tudo que eu fiz com as minhas mãos e dei o sopro de vida, incluindo os animais, não toquem. Não toquem. Mas, irmãos, eles faziam sacrifício com os animais. Agora que vocês vão começar a entender. Porque eles faziam sacrifício. Quem fazia sacrifício de animais? Quem fez o primeiro templo ali para fazer sacrifício, altar para fazer sacrifício de animais? Vocês vão começar a entender agora como era uma loucura depois que esses anjos caíram aqui na terra. Depois nós voltamos para Adão. Depois que os anjos caíram aqui na terra, meus irmãos, Adão foi enganado. Adão nunca foi enganado, desculpa. Adão nunca foi enganado. Eles tentaram enganar, mas aí Azazel, do lado de Israel, falou assim, bem, a gente não consegue enganar Adão de jeito nenhum, não tem como. Já tentamos muitos anos, não consegue. Dessa terra. Os anos dessa terra. E a gente não consegue. Aí Azazel falando para Israel. Naquela época eles eram um casalzinho. Vamos usar uma tática diferente. Já que a gente não consegue enganar Adão, vamos se aproximar de Eva. Notem que essa parte acontece depois com Caim e Abel. Guardem bem isso. Acontece com Caim e Abel. Vamos enganar Eva.